Vai começar mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou o Bruno Piacentini, sócio da Mi Banco Educação, e vim lembrar você que além das aulas aqui na playlist do YouTube, você pode acessar a plataforma de estudos da Mi Banco. O link está aqui na descrição e lá na plataforma você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha com respostas em vídeo para treinar bastante e chegar preparado na prova. Além disso, um caderno de questões dissertativas, onde você vai memorizar muito o conteúdo. É o que você precisa para não estudar e sentir que não está aprendendo. Além disso, nós disponibilizamos para você na plataforma um suporte especializado com professores, onde você pode tirar as suas dúvidas segunda a segunda. E tudo isso por apenas R$ 49,90 mensais. O link está aqui na descrição e espero você na plataforma. Tenha uma boa aula. A partir de agora nós vamos falar sobre regulação e autorregulação para ESG, ou em português, ASG. Ambiente social e governança, que é um tema que você já conhece, é um tema bem tranquilo, só que a partir de agora nós vamos entrar em algumas resoluções. Resoluções do Conselho Monetário Nacional, resoluções do Banco Central do Brasil para este tema. Então eu já vou confessar para você que sim, a aula ela vai ficar um pouco mais densa, um pouco mais maçante, porque nós vamos falar sobre regras, normas, diretrizes. Não tem como nós fugirmos disso. Estou sendo sincero para que você não saia dessa aula, porque ela é muito importante. Então, apesar de ser algo não tão prático para o seu dia a dia, continua nela, porque sim, você terá algumas boas questões desses temas aqui na sua prova. Para ficar um pouco mais fácil para você e até para mim, para ficar um pouco mais leve, um pouco mais didático, eu dividi essa aula em 3 e eu quero explicar para você como nós vamos fazer isso juntos, tá? O primeiro ponto é que são 3 aulas. Eu dividi as resoluções. Na primeira aula, essa que você está aqui agora, nós vamos falar sobre as resoluções do Conselho Monetário Nacional. Não precisa se apegar a esses números aqui, tá? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. São 3 resoluções que nós vamos ver nessa aula e o que eu já quero te dizer é: não precisa decorar o número das resoluções e nem nada que está no material. Eu não quero você tentando decorar. Eu vou chamar a sua atenção para tudo o que é importante nesta aula. Nós sabemos que a Anbima ela gosta de prazos, de algumas regras específicas, quando fala de diretor, de conselho. Então, alguns pontos chaves importantes é o que você vai anotar e, claro, a percepção e o entendimento como um todo. Porque apesar de ser regras, normas, diretrizes, tem um contexto que não é difícil de ser entendido, porque são coisas até um pouco óbvias, porque nós vamos falar sobre riscos sociais, ambientais, climáticos, não é algo de outro mundo, tá bom? 2 pontos-chave que você vai precisar lembrar desta aula, você vai precisar aprender para esta aula. Estrutura de gerenciamento de riscos, é logo no comecinho da aula, você já vai ver, e também PR-SAC, Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática, tá bom? Aí nós vamos matar essa aula, encerrar e vamos para a segunda. Na segunda, nós vamos ter a resolução do Banco Central, muda a resolução, essa resolução aqui que você também não precisa decorar. E o ponto importante a ser visto nessa aula é a disposição do GR-SAC, que é um relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas. Lá na aula 2 eu explico para você o que é isso, que é bem tranquilo também. Na aula 3, será um complemento a este relatório. São tabelas padronizadas para o relatório GR-SAC, tá? Eu explico para você lá na terceira aula também, certo? Então agora nós vamos prestar atenção na aula 1, as resoluções do Conselho Monetário Nacional, buscando esses 2 pontos aqui. O primeiro ponto, estrutura de gerenciamento de riscos. Já note que eu deixei isso aqui até grifado em amarelo, tá? Para que você tenha aqui a chamada de atenção, porque é um ponto importante e que você tem que entender isso. Essa primeira resolução do Conselho Monetário Nacional, a 4.943, dispõe sobre essa estrutura, ou seja, os níveis de riscos que as instituições estão dispostas a assumir. Qualquer instituição financeira, ela está assumindo a qualquer momento 3 principais riscos, tá? Risco social, risco ambiental e risco climático. Para esses riscos, a instituição financeira precisa ter uma estrutura de gerenciamento de riscos. Tudo bem, eu sou uma instituição financeira e eu estou correndo esses riscos. Só que eu preciso ter uma estrutura para gerenciar cada um dos riscos. É isso que nós vamos estudar nesse primeiro momento. Nós vamos entrar a fundo no gerenciamento de cada um dos riscos, tá? Então, no próximo slide, eu vou falar sobre como nós vamos gerenciar,
como que uma instituição financeira vai gerenciar o risco social. Depois, o risco ambiental. Depois, o risco climático, tá? Bem tranquilo até aqui. Essa estrutura de gerenciamento de riscos, ó, segundo a resolução, ela exige algumas palavras-chave: identificação, avaliação, mensuração e monitoramento dos riscos. Sempre que nós estivermos falando de gerenciar cada um desses riscos, a instituição financeira deve, segundo esta resolução 4943, identificar o risco, avaliar o risco, mensurar o risco e, claro, monitorar o risco, tá? Assim como o estabelecimento de mecanismos de identificação e monitoramento dos riscos e o estabelecimento de uma estrutura de gerenciamento, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Como que a instituição financeira vai fazer para gerenciar riscos sociais? Esse é o ponto. Aqui nós vamos ter que entender o que é um risco social e o que a instituição financeira precisa estar atenta para esse gerenciamento. Primeiro, o que é? Risco social é entendido, segundo essa resolução do Conselho Monetário Nacional, como a possibilidade de ocorrência de perdas para a instituição ocasionadas por eventos associados à violação de direitos e garantias fundamentais ou a atos lesivos e a interesses comuns, tá? Bem tranquilo. Eu vou passar para o próximo slide só para a gente ter uma comparação, para você ver o quanto é óbvio isso, tá? Quando eu falo de riscos sociais, eu estou falando por direitos, por violação de direitos, por garantias fundamentais às pessoas. Olha só o que diz respeito aqui, o risco ambiental. Risco ambiental está ligado à degradação do meio ambiente. Então, apesar de ser muitas regras, muitas coisas mais maçantes, é bem óbvio e tranquilo e caminha para uma direção que não é difícil de você entender o macro, tá bom? Vou voltar aqui. Então, vamos ver juntos. O primeiro ponto dessa resolução com relação ao risco social é bem tranquilo de nós entendermos. Olha só o que a instituição financeira tem que ficar atenta para gerenciar o risco social. 1. Ato de assédio, discriminação ou de preconceito com base em atributos pessoais, tais como etnia, raça, cor, condição socioeconômica, situação familiar, naturalidade, idade e sexo. Você compreende que todas essas questões aqui, ato de assédio, discriminação, preconceito, têm a ver com fatores sociais? Então é isso. A instituição financeira, segundo essa resolução, precisa ter uma estrutura de gerenciamento de risco. Ela precisa gerenciar riscos sociais, ambientais e climáticos. Nós estamos vendo agora o risco social. O que é risco social? Está aqui: violação de direitos, garantias fundamentais, atos lesivos. O que a instituição financeira precisa observar? 1. Ato de assédio, discriminação. E agora nós vamos seguindo para você ver o quanto é óbvio. Prática relacionada ao trabalho em condições análogas à de escravidão. Isso é muito voltado à parte social. 3. Tratamento irregular, ilegal ou criminoso de dados pessoais, sem prejuízo no disposto no artigo 32. Mas tudo que for tratamento irregular, ilegal ou criminoso com relação a dados pessoais, também associado à questão social. Ato ou atividade que, apesar de irregular, legal e não criminoso, impacte negativamente a reputação da instituição por ser considerado lesivo a interesse comum. Então, é algo que não é irregular, não é ilegal, mas está ferindo a reputação da instituição financeira no quesito social, tá bom? Então, são esses fatores que as instituições financeiras devem observar dentro da estrutura de gerenciamento de risco social. Vamos para o próximo agora, que é o risco ambiental. Para o risco ambiental, para esse gerenciamento, eu preciso de novo, o que é o risco ambiental e como que a instituição vai observar esses fatores. O que é? Define-se como risco ambiental como a possibilidade de ocorrência de perdas para a instituição ocasionadas por eventos associados à degradação do meio ambiente, incluindo uso excessivo de recursos naturais. Tudo que for degradante ao meio ambiente que a instituição financeira estiver fazendo é considerado risco ambiental. Como que ela pode gerenciar tudo isso? Observando estes 3 pontos. 1. Poluição irregular, ilegal ou criminosa do ar, das águas e do solo.
Então, qualquer atitude que a instituição financeira estiver tomando com relação a isso é considerado um risco ambiental. Ela precisa gerenciar isso. Percebe? Poluição irregular do ar, das águas e do solo. Isso está degradando o meio ambiente. É tudo muito óbvio, muito tranquilo para a gente. 2. Ato ou atividade que, apesar de irregular, legal, não criminoso, impacte negativamente a reputação da instituição em decorrência da degradação do meio ambiente. Novamente, a instituição financeira está tomando uma atitude que não é irregular, não é legal, mas está ferindo a sua imagem, a sua reputação com relação à degradação do meio ambiente. A instituição também precisa estar a par disso. 3. Descumprimento de condicionantes do licenciamento ambiental. Então, existem várias regras, normas ambientais que a instituição financeira deve seguir como gerenciamento de risco ambiental. Perfeito? Por fim, agora nessa primeira parte de gerenciamento de risco, o risco climático. Esse é o único que se divide em dois, tá? Então, primeiro, o que é risco climático? Para essa resolução, define-se o risco climático em duas vertentes. Ela abre para risco climático de transição e risco climático físico. Risco climático de transição. Vou falar o que é segundo essa resolução, tá bom? É a possibilidade de ocorrência de perdas para a instituição ocasionadas por eventos associados ao processo de transição para uma economia de baixo carbono. Toda vez que você ler risco climático de transição, é transição para quê? Transição para uma economia de baixo carbono. Então, o mundo como um todo, o globo como um todo, busca atitudes voltadas à emissão de gás carbono. A instituição financeira também precisa prestar atenção nisso. Diz respeito a essa parte do risco climático, de transição. Depois eu tenho o risco climático físico. É a possibilidade de ocorrência de perdas para a instituição ocasionadas por eventos associados a intempéries frequentes e severas ou a alterações ambientais de longo prazo, que possam ser relacionadas a mudanças de padrões climáticos. Aqui nós vamos ver que são catástrofes, que são enchentes, tempestades, secas, tudo que for do clima interferindo na instituição financeira ou na sua atividade, tá bom? Vimos aqui o que são cada um desses, agora nós vamos ver como que a instituição financeira pode gerenciar tais riscos, tá bom? Risco climático de transição. Lembra? Transição. Na prova, vem só assim. Risco climático de transição. Aqui eu coloquei um complemento para você lembrar. Transição para quê? Transição para uma economia de baixo carbono. Tudo que falar de economia de baixo carbono, falou economia de baixo carbono, nós vamos lembrar que nós estamos no risco climático de transição, tá bom? Inovação tecnológica associada à transição para uma economia de baixo carbono que impacte negativamente a instituição. Então, se a instituição financeira trouxer uma inovação tecnológica associada a qualquer fator que impacte negativamente na transição para uma economia de baixo carbono, é um risco climático para a transição e a instituição financeira deve observar isso, tá bom? Esse é um. 2. Percepção desfavorável dos clientes, do mercado financeiro ou da sociedade em geral que impacte negativamente a reputação da instituição relativamente a seu grau de contribuição na transição para uma economia de baixo carbono. Viu? De novo, ó. Mais uma vez, risco climático de transição tem aqui uma economia de baixo carbono e aqui uma economia de baixo carbono. Sempre vai trazer esse tema, tá? Número 2 é a instituição financeira está tomando alguma atitude que está fazendo com que clientes, mercado ou sociedade em geral olhe para ela e veja que ela não está seguindo os caminhos que o mundo está com relação à diminuição de gás carbono, tá bom? 3. Alteração em legislação, em regulamentação ou em atuação de instâncias governamentais associadas à transição para uma economia de baixo carbono, que impacte negativamente a instituição. Então ela também tem que estar atenta à regulamentação, a atuações de instâncias governamentais, tudo que diz respeito à transição para uma economia de baixo carbono, para que ela, instituição financeira, siga essas regulamentações e não sofra um risco climático de transição. Certo? Por fim, risco climático físico. Nós já vimos o risco social, risco ambiental e o risco climático se dividiu em dois. Vimos a parte de transição, agora o risco climático físico. O que é isso? Nós já vimos o que é, lembra? O que é, nós já vimos, aqui atrás. Ó. Aqui atrás nós já vimos o que é esse risco climático físico.
Neste ponto aqui agora, nós vamos ver como a instituição financeira gerencia esse risco. 1. Condição climática extrema, incluindo seca, inundação, enchente, tempestade, ciclone, geada, incêndio florestal. 2. Alteração ambiental permanente, incluindo um aumento do nível do mar, escassez de recursos naturais, desertificação e mudanças em padrão pluvial ou de temperatura. Perceba que aqui, quando é algo físico, é algo extremo e externo, que aconteceu no clima, que aconteceu de efeito climático, que trouxe impacto para a instituição financeira. Então, olha só o quanto é diferente aqui do risco climático de transição. Aqui é alguma coisa que a instituição fez que impactou negativamente a visão para uma transição de economia de baixo carbono. Aqui nós estamos falando de algo físico que é externo, que é um impacto que a instituição financeira deve observar. Então, algumas regiões no Brasil sofrem muito com enchentes, tempestades. Vulcão, furacão, o Brasil não sofre, mas alguns efeitos climáticos, algumas regiões sofrem mais do que outras. Então, se eu sou uma instituição financeira que tenho muitas agências, muitos pontos específicos físicos onde estão situadas essas tempestades, essas enchentes, eu tenho que tomar algumas medidas de gerenciamento desses riscos. Certo? Bem tranquilo até aqui. Agora nós vamos entender uma outra parte, ainda falando da estrutura de gerenciamento de riscos. Vamos voltar, vamos com calma, tá? Até agora nós vimos que a instituição financeira, ela, por ser uma instituição financeira, ela assume 3 riscos: social, ambiental e climático. Perfeito. Aí nós começamos a ver que ela precisa ter uma estrutura de gerenciamento desses riscos. Entramos em cada um deles. Risco social, como que eu gerencio? Assim. Risco ambiental, como que eu gerencio? Assim. Risco climático, são 2, como que eu gerencio? Assim. Agora, essa resolução do Conselho Monetário Nacional, ainda estou falando da mesma, tá? 4943, vamos voltar para confirmar aqui, ó. 4943, tá? Ainda estou na mesma resolução. Essa resolução, ela também nos traz 7 pontos para a estrutura de gerenciamento. Esses 7 pontos que nós vamos ver agora, eles são impactados na instituição financeira. A instituição financeira ela deve seguir esses 7 pontos nos 3 riscos, tá? Risco ambiental, social e climático. Nós vimos como que ela tem que gerenciar cada um deles. Só que para gerenciar cada um deles, a resolução traz 7 pontos para facilitar. Olha só o primeiro. Mecanismos para a identificação e monitoramento do risco social, ambiental e climático. Tranquilo. O primeiro ponto é identificar e monitorar. Opa, identifiquei aqui um risco social, algum assédio que aconteceu, preciso agir. Então, vou seguir monitorando e tomar algumas atitudes. Risco ambiental. Estou vendo que a instituição financeira aqui, ela está degradando o meio ambiente de alguma forma. Identifiquei, agora vou monitorar e seguir com as ações, tá? Essa é a primeira parte. Do risco climático incorridos pela instituição em decorrência de seus produtos, serviços, atividades ou processos. Então, toda instituição tem algum produto, tem algum serviço, e ela precisa observar em cada produto, em cada serviço, a identificação destes riscos, tá? Por contrapartes da instituição, entidades controladas pela instituição e até mesmo fornecedores, prestadores de serviços terceirizados da instituição. Tudo o que envolver produtos, serviços, atividades da instituição financeira deve-se ter a identificação e o monitoramento desses 3 riscos: social, ambiental e climático, certo? Ponto número 2. Já identificamos, né? Então segue. Identificou? Faz a avaliação, classificação e mensuração desse risco, certo? Eu identifiquei este risco social. Eu vou avaliar para mensurar. Quão grande ele é? Esse risco aqui é pequeno, é baixo. Então, vou seguir monitorando. Esse risco aqui é muito grande. Eu vou seguir monitorando, mas vou com alguma ação. Vai fazer isso para risco social, ambiental e risco climático, com base em critérios e informações consistentes e passíveis de verificação, incluindo informações de acesso ao público. Todas essas informações, que elas forem identificadas, avaliadas, classificadas e mensuradas, olha, classifiquei e mensurei aqui um risco social, tem que ter acesso ao público, tá bom? 3. Registro de dados relevantes para o gerenciamento. Olha o quanto é tranquilo isso.
O ponto 1 fala sobre identificar e monitorar. Ponto 2, identificar, avaliar, classificar e mensurar. Ou seja, você já identificou, monitorou, avaliou, classificou e mensurou. Agora, você vai jogar fora esses dados? Não, você vai registrar os dados relevantes para o gerenciamento, tá bom? Incluindo, quando disponíveis, dados referentes às perdas incorridas pela instituição. Então, já teve alguma perda com esse risco social? Registra. Já teve alguma perda com esse risco ambiental? Registra. Com esse risco climático? Registra, tá? Então, é bem tranquilo isso. Número 4. Identificação tempestiva de mudanças políticas, legais, regulamentares, tecnológicas ou de mercado. Então, olha só, eu tenho uma estrutura para gerenciar o risco social, gerenciar o risco ambiental, gerenciar o risco climático. Tenho essa estrutura. Estou seguindo os 7 pontos. Fiz a identificação, fiz o monitoramento, fiz a avaliação, classificação, mensuração, registrei. E agora, acabou? Não. Identificação tempestiva de mudanças. As coisas mudam o tempo todo. Então, alguma política, alguma lei, algum regulamento, algo tecnológico, algo de mercado que mudou, pode mudar também o meu risco. O meu risco era baixo, mas surgiu uma política, uma lei, algum regulamento, algo tecnológico que fez com que meu risco aumentasse. Opa, eu precisava estar monitorando essa situação para que eu pudesse agir. Bom, bem tranquilo. 5. Monitoramento de concentrações de exposições a setores econômicos e aqui principalmente regiões geográficas. Já falei um pouquinho sobre isso. Nós temos várias instituições financeiras pelo Brasil todo. O Brasil é um continente. Então, o que acontece aqui no Sudeste não acontece muitas vezes no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul. Então, cada região geográfica tem uma concentração de exposição ao risco. Deve ser observado isso também. 6. Identificação tempestiva de percepção negativa. Então, de tempos em tempos, de forma tempestiva, eu vou ver se o meu cliente, se o mercado financeiro ou se a sociedade em geral está olhando para a minha instituição com uma percepção negativa com relação a risco social, risco ambiental, risco climático. Sempre vou ter essa percepção, tá bom? E 7, o último aqui, realização de análise de cenários no âmbito do programa de testes de estresse de que trata o artigo tal, que considerem hipótese de mudanças em padrões climáticos e de transição para uma economia de baixo carbono. Lembra que quando nós falamos lá do risco, aqui o risco climático, ele se divide em 2. Eu estou escrevendo isso para que você reforce, porque você tem que ter na sua cabeça. Risco climático de transição e risco climático físico. Tudo que se trata risco climático de transição fala sobre transição para uma economia de baixo carbono. Então, o ponto 7 trata basicamente sobre isso daqui. Bom, bem tranquilo. Agora, como eu já falei para você, quando entrar algum ponto em amarelo, que já está grifado em amarelo, é um ponto importante da nossa aula. Neste caso aqui, eu estou somente anotando e avisando você que nós mudamos a resolução, tá bom? Lembra que eu falei que nessa aula ia bem com aula, ao contrário, né? Nessa aula eu ia bem com calma, pausando, respirando para que a gente entenda tudo. Então é isso. Mudei agora a resolução. Essa é uma das partes da resolução mais tranquilas possíveis, então nós vamos passar por ela mais rápido, tá? Dispõe sobre metodologia facultativa simplificada para a apuração do requerimento mínimo do patrimônio de referência simplificado, o PRS5. Calma, eu sei que está grego por enquanto, mas vamos por partes. Primeiro, o que é PRS5? PR é patrimônio de referência. S5 é o segmento 5. Deixa eu abrir esta tela aqui para vocês. Pronto, agora sim. Olha essa tela aqui da própria Anbima, tá? A Anbima, ela classifica, né, as instituições financeiras por segmento. São 5. Segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4, segmento 5. Ela classifica como S1, S2 para facilitar, tá? Então, S1, ela fala que são bancos múltiplos, comerciais, de investimentos, tal, que tenham porte igual ou superior a 10% do nosso
PIB. Então, são as instituições financeiras gigantes, tá bom? Estão no S1. S2 são também aqui múltiplos comerciais, só que tem um porte inferior a 10% ou superior a 1%. Entre 1% a 10% do nosso PIB estão encaixadas aqui. E por aí vai. Eu não quero, não precisa decorar tudo isso daqui, tá bom? Não decora nada disso. Só estou trazendo para você ter uma noção do que é esse S5. Porque nós vamos ver mais à frente S1, S2, S3, S4, S5. Quando eu falar desse S1, S2, você sabe que é uma classificação para instituições financeiras. Ah, S1 tem algumas poucas instituições, que são as gigantes. S2 tem algumas outras. S3, outras. S4, outras. S5 são as instituições menores, tá bom? Está classificado aqui. Na S5, olha essa informação. Isso que é importante aqui, tá? S5, as instituições não são sujeitas à apuração do PR. Lembra? Nós vimos aqui, ó, PR. Opa, ao invés de grifar eu risquei, né? PR. Pronto. Na classificação S5, segmento 5, estas instituições não são obrigadas a realizar o PR. Por isso, esta resolução traz a metodologia facultativa. Olha, segmento 5, você não é obrigado a registrar o seu PR, mas você quer registrar? Então tudo bem, tem aqui uma resolução para tratar sobre isso. Uma metodologia facultativa e simplificada para você apurar o seu patrimônio de referência. O que significa PR? Toda instituição financeira deve ter. É um cálculo, você não precisa se atentar a nada disso, nem mesmo tão a fundo o conceito, mas é um cálculo que a instituição financeira vai pegar as dívidas, o capital, vai pegar vários fatores, subtrair vários fatores para chegar num valor e este valor, o valor do PR, deve ser compatível com os riscos da sua atividade. Quais riscos? Social, ambiental e climático, tá bom? Ponto importante aqui é só que você saiba que o S5 não é obrigado a registrar PR, mas tem uma metodologia facultativa para ele, caso ele queira realizar o PR S5, tá? Beleza, tá bom, Bruno, já entendi isso. Eu sou do S5 e quero registrar o meu patrimônio de referência. Então você precisa seguir 4 fatores. Estes 4 aqui. Olha como é simples. 1, 2, 3 e 4. Os 4 fatores, que são metodologia facultativa, são muito em linha com os 7 pontos para estrutura de gerenciamento, tá bom? Então não precisa, tem que lembrar dos 7 e tem que lembrar dos 4. Não, o 7 aqui de estrutura de gerenciamento, você não precisa decorar, você vai lembrar porque é algo muito tranquilo, muito óbvio. Primeiro você identifica, depois você mensura, depois você guarda os dados. Tem essa metodologia a ser seguida. Aqui nos 4 pontos, eles vão todos em linha, olha só. Critérios para identificação dos riscos, mecanismos para identificação, monitoramento, com relação a produtos, serviços. Nós já vimos isso. Identificação, avaliação, classificação e mensuração do risco, mesma coisa. Procedimentos para adequação do gerenciamento, a mudança de políticas legais, regulamentares, é basicamente a mesma coisa. Qual é a diferença aqui desta regulamentação, dessa resolução do Conselho Monetário Nacional? Que é somente para quem é do S5, segmento 5, e quer de forma facultativa preencher o seu PR. Certo? Ponto. Vamos respirar, porque acabou mais uma das partes e nós vamos entrar no último ponto dessa aula, tá? Último ponto. Este é um ponto importante. Não parece, mas é um asterisco ali, tá bom? Esse é um ponto importante. Nós entramos numa nova resolução, resolução do Conselho Monetário Nacional 4945, e nós vamos falar sobre a PR-SAC. Isso é importante. Além da estrutura de gerenciamento de riscos, eu grifei para você lá no começo. PR-SAC é importante. O que é a PR-SAC? A política de responsabilidade social, ambiental e climática. As instituições financeiras devem estabelecer a PR-SAC com as seguintes condições: proporcionais ao modelo de negócio. Ou seja, lembra que eu falei? Nós temos instituições que estão no S1, são gigantescas. No S2, um pouco menores. S3, um pouco menores. S4, um pouco menores. E S5 são as menores, tá?
Cada instituição terá um PR-SAC, terá políticas de responsabilidades proporcionais ao seu modelo de negócio. Se minha instituição é gigante, a minha política tem que ser gigante também, tá? Adequadas à dimensão. Então, mais uma vez, aqui ele só frisa mais isso. S1, S2, S3, S4 e S5, que vocês já conhecem, tá bom? Seguindo, sobre a PR-SAC em si, específico. Consiste no conjunto de princípios e diretrizes. Essas políticas são um conjunto de princípios e diretrizes de natureza social, ambiental e climática, a serem observados pela instituição na condução de seus negócios, das atividades e dos seus processos, bem como na relação com partes interessadas assim definidos. Aí nós vamos ver os 5 pontos, tá? Mas a PR-SAC basicamente é o seguinte: temos a instituição financeira, voltando, tá? Sempre vamos dar passos atrás para que você entenda. A instituição financeira, ela tem riscos social, ambiental e climático. Ela tem, segundo uma resolução do Conselho Monetário Nacional, uma estrutura de gerenciamento de riscos, ela precisa ter essa estrutura. Ela precisa gerenciar cada um dos riscos, nós vimos como. E agora nós estamos vendo a política de responsabilidade que deve incluir toda essa estrutura de gerenciamento de riscos, tá? Natureza social, o respeito, a proteção e a promoção dos direitos e garantias fundamentais. Preciso decorar isso? Não. Cara, falou de social, você sabe o que é. Falou de ambiental, você sabe o que é. É a preservação, a reparação do meio ambiente. Falou de climático, você sabe o que é também. A contribuição da instituição para, olha de novo, transição para uma economia de baixo carbono e na redução de impactos ocasionados por intempéries frequentes, severas, lembra? Tempestade, enchentes e por aí vai. Além disso, são 2 pontos novos aqui, este e este. Interesse comum, então dentro da PR-SAC, dentro da política, tem que ter um ponto descritivo para interesses comuns, que são interesses associados a grupos de pessoas ligadas jurídica ou factualmente pela mesma causa ou circunstância, quando não relacionada à natureza ambiental ou à natureza climática. Todos aqueles que têm um interesse comum com a política da instituição financeira. Partes interessadas são os clientes, usuários de produtos, serviços da instituição financeira, fornecedores e prestadores de serviços, terceirizados, investidores, todos que estão à volta da instituição financeira são interessados na PR-SAC. Ah, Bruno, eu tenho conta lá no Itaú e eu não estou nem aí para tudo isso. Mas a resolução trata você, cliente, como interessado, certo? Você precisa estar interessado na política de responsabilidade social, ambiental e climática. Tranquilo até aqui? Então, beleza. Vamos lá. Ponto importante. Ponto importante. Anota isso, tá? Lembra que eu falei? A prova ela gosta de algumas datas, diretores, alguns pontos específicos. Vou falar mais um para você aqui. Importante. A instituição financeira deve indicar diretor responsável pelo cumprimento do disposto nessa resolução perante ao Bacen. Então alguém tem que ficar responsável por essa política, pela PR-SAC. É um diretor responsável que vai estar respondendo frente ao Banco Central sobre essa política. As atribuições deles serão participação no processo de tomada de decisão relacionadas ao estabelecimento e à revisão da PR-SAC, auxiliando o Conselho de Administração. Claro, esse cara aqui é o maior dentro da instituição financeira, voltado a toda essa parte de política, responsabilidade de social, ambiental e climática. Então ele tem que fazer parte do processo de tomada de decisões, na parte de revisão, tá? Além disso, implementação de ações. Não basta só eu identificar, lembra? Identifiquei aqui um risco. Não, tem que monitorar, tem que seguir agindo. Então isso faz parte também do escopo de responsabilidade do diretor. Monitoramento e avaliação das ações implementadas também. Aperfeiçoamento das ações. Divulgação adequada e fidedigna das informações. São os 5 pontos aqui de atribuições do diretor responsável. Isso é importante, eu quero que você marque, tá bom? Lembra disso. Outro ponto importante aqui. Constituição de Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática. Então o diretor é obrigatório. Pronto.
Tem um diretor. Toda instituição tem ali o diretor de política de responsabilidade social, ambiental e climática. Algumas instituições também são obrigadas a ter um comitê para auxiliar em tudo isso. Obrigatório para S1 e S2, somente as gigantes. Lembra quem é S1 e S2? S1 são instituições financeiras ali que representam 1% até 10% do nosso PIB. S1, 10% para cima, né? S2, de 1% a 10%. Mas não precisa decorar isso, são as instituições gigantes. Lembre apenas que é obrigatório para S1 e S2. Facultativo, esse conselho, para S3, S4 e S5. Atribuições do comitê. O que esse comitê, seja obrigatório ou facultativo, tem que fazer? Propor recomendações ao Conselho de Administração sobre o estabelecimento e revisão do PR-SAC. Então, o comitê vai propor, olha, vamos revisar a política de responsabilidade? É isso. Avaliar o grau de aderência das ações. Então, o diretor foi lá e implementou ações. Este comitê vai avaliar, deixa eu ver, se a ação que o diretor tomou está sendo boa. Manter registro de tudo que nós vimos até agora, do ponto 1 e do ponto 2, tá? Essas são as atribuições deste comitê. Por fim, aqui já finalizando, né? Faltam só mais 2 pontos. Revisão da PR-SAC. Importante, lembra? Importante. Prazo. Prazo é importante. A PR-SAC, essa política de responsabilidade, tem que ser revisada no mínimo a cada 3 anos. Ou então, quando acontecer isto aqui, ó. Se acontecer alguma oferta de novos produtos ou serviços relevantes, tem que revisar essa política. Modificações relevantes nos produtos, serviços, atividades ou processos da instituição, revisa essa política. Mudanças significativas no modelo de negócio da instituição. Então, atendia um público, agora vai atender 2, ou vai mudar o atendimento ao público, tem que revisar também a política. Reorganização societária significativa. Esta instituição era movida por tais sócios, agora mudou por outros sócios, tem também que revisar. Só não esqueça, principalmente, que o prazo de revisão é de até 3 anos. Outro ponto importante são as divulgações das informações. Devem ser divulgadas ao público externo, em local único e de fácil identificação. Obrigatoriamente, claro, tem que divulgar a PR-SAC, a política em si, tem que divulgar obrigatoriamente todas as ações implementadas com a efetividade da PR-SAC. Então, olha, a PR-SAC está aqui. As ações que nós tomamos estão aqui também. 3. Inconsistências ou erros nas informações anteriormente. Se a instituição publicou algo errado sobre a PR-SAC, na hora tem que corrigir, publicar. Olha, publicamos errado, tal ponto, as famosas erratas. Agora sim, eu prometo que é o ponto final. Importante também, porque tem prazo, tá? Considerações finais. Deve ser mantida à disposição do Banco Central por 5 anos. O que deve ser mantido? A PR-SAC. Então você cria a PR-SAC, revisa ela a cada 3 anos e ela fica exposta, mantida para o Banco Central por 5 anos, tá bom? Então, só para a gente ler na íntegra aqui, ó. Deve ser mantida à disposição do Banco Central por 5 anos a documentação relativa ao estabelecimento da PR-SAC e a implementação de ações com vista à sua efetividade. Caso seja identificada inadequação, insuficiência nos controles e nos procedimentos relativos ao estabelecimento da PR-SAC, qualquer erro, qualquer inadequação, qualquer coisa que o Banco Central veja, lembra, ele está vendo por 5 anos isso, qualquer inconsistência, o Banco Central poderá determinar aperfeiçoamentos. Certo? Assim nós chegamos ao fim dessa aula. Só para a gente lembrar tudo que nós vimos aqui, ó. Volta nisso aqui, ó. Você precisa desta aula, que eu sei que ela foi um pouco mais longa, eu sei que ela não foi tão legal para você. Desta primeira aula, você precisa saber sobre a estrutura de gerenciamento de 3 riscos, né? O risco ambiental, ou melhor, começa pelo social, né? O risco social, ambiental e o climático, sendo o climático dividido em transição e físico, os 7 pontos de gerenciamento de riscos e depois os pontos importantes sobre a PR-SAC. Assim, nós finalizamos então essa aula. Aguardo você para a segunda, para nós falarmos sobre outra resolução
Nós vamos ter esse encontro mais uma vez que vai ser um pouco mais demorado, mas vai ser muito importante para sua prova. Depois de tudo isso, quando você for aprovado, for aprovada, você vai ter a sensação de que valeu tudo muito a pena. Tamo junto. Ei, tá gostando desse conteúdo gratuito? Então faz o seguinte, compartilha para todo mundo que está estudando para CPA 20, que eu quero todo mundo aprovado, assim como você. Não se esqueça que na plataforma de estudos da Unibanco, você conta com mais de 1000 questões de múltipla escolha para você fixar bastante o conteúdo e também entender a linguagem da prova. Além disso, a plataforma conta com um suporte especializado de professores para te auxiliar, tirando todas as dúvidas que você tiver durante o seu caminho até a aprovação. O link para você se inscrever está aqui embaixo na descrição e você se inscreve por apenas R$ 49,90 mensais, modelo de assinatura mensal, onde você cancela quando você quiser.